do pastor Jones e Nilva, tá? A mensagem deles. O título é Um Coração Dividido. Um Coração Dividido. Você vai ver que o tema desse live vai ser bem parecido com isso também. A inércia dos irmãos, tá? Um momento, por favor, então, a gente começa aqui. Um Coração Dividido pelos pastores Jones e Nilva. Um momento, por favor. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, mais um sábado na presença do nosso Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Amém, glória a Deus. E o tema de hoje é Um Coração Dividido. Amém? Amém. Então vamos ler a palavra? Está lá em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente vê também Salmo 139, né? Que Salmo de Davi 139, que o Senhor esquadrinha o coração Amém. do homem. Glória a Deus. E então a gente observa que na palavra de Deus, o Senhor, Ele vê as intenções do nosso coração. É verdade. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e no falar dela, no proceder do lado externo dela, Sim. a gente fala: nossa, mas essa pessoa é muito bondosa, ela é amável, ela é querida. A gente não sabe o que acontece dentro do coração. É verdade, né? Da mesma forma que foi quando Davi foi ungido, né? Sim. Que o sacerdote, o profeta Samuel, simplesmente ele quis ungir o irmão mais velho. Por quê? Porque tinha uma aparência melhor. Sim, ele escolheu pela aparência. E o Senhor veio, repreendeu e falou que escolhia pelo coração. Isso. Não era pela aparência. Porque o homem vê o exterior. Mas o Senhor Deus vê o nosso interior. Amém. Enxerga o coração, né? Sim. E o coração de Davi era um coração na verdade, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, né? Então, na aparência, ele era jovem, né? Franzino, mas o coração dele era um coração de adorador, né? Sim. Disposto a obedecer ao Senhor. Sim. E o que a gente observa, e Davi é um ótimo exemplo para isso, é que não é que Davi não errava, não é que Davi não pecasse. Davi errava e ele cometeu um adultério, né? Que ficou muito marcado na história dele. Adultério e homicídio, né? O homicídio porque foi morto o esposo de Betseba, né? E a questão do adultério, o profeta Natan falou: a espada nunca mais se apartará da sua casa. Interessante é que a graça de Deus estava sobre Davi, né? Mesmo no tempo da lei, justamente, a graça estava sobre Davi. Olha só. Sim. Deus perdoou ele.
porque na lei era para ele ser morto, né? Era para ele ter recebido a pena de morte, né? Sim. Mas como Deus amava, Davi amava o coração de Davi, Coração de porque Davi. era um coração disposto a se entregar a Deus, né? Porque o interessante ali em Davi é que, é como eu falei, não é que ele não errasse, sabe? Mas ele tinha um coração sincero ao Senhor, um coração disposto a obedecer. A gente vê pelos salmos de Davi, como ele era um homem quebrantado, né? E ele era sincero quebrantado, demais. todos os dias ele orava, se arrependia dos seus pecados. Se arrependia. Porque o que acontece muitas vezes nos dias de hoje quando a gente fala homem, nós estamos falando no geral, homem ou mulher. O homem não se arrepende, sabe que cometeu erro e procede no erro e continua persistindo muitas vezes. E isso significa um homem de coração duro, de dura serviço. E o engraçado é que, interessante, Davi foi ungido, né? Uhum. E depois que ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus começou a atuar em Davi. Tremendo, né? Amém, glória a Deus. E houve um preparo muito grande na vida de Davi. E assim porque ele só foi ser rei mesmo uns 13 anos depois, 10 anos depois, né? Então ele foi, porque ele foi ungido bem jovem, né? Provavelmente ele era um adolescente, por exemplo, ele podia ter uns 17 a 20 anos talvez. Sim, de 17 mas ele foi rei, só foi ser rei aos 30 né? Anos. Então houve um grande tratar de Deus na vida dele. Sim. Né? Então houve um grande tratar. Ele teve que fugir de Saul, né? Ele teve que sair fugido, né? Sim. Viver em outro país, pessoas estranhas. Sim. Né? Fora da pátria dele. Foi uma vida sofrida, né? Foi um grande sofrimento, né? Sim. Então isso significa que se eu ou você ou nós tivermos o coração segundo o coração, for um homem segundo o coração de Deus, isso não significa que a gente não vai ter obstáculos, nós não vamos ter dificuldades. O refino vai ter. Isso daí não nos isenta, né? Não isenta ninguém. Do tratamento, né? Da disciplina, do treino, do assim tratamento. Como foi com Daniel. Com todos. Sabe, com todos. Todos aqueles. Aí que tá, todos aqueles que se colocam, sabe, na posição de servir ao Senhor, vão passar por dias difíceis. Sim. Para que sejam refinados, para que sejam transformados. É verdade. Sabe? E isso é fato. Isso acontece comigo no dia de hoje, acontece com o pastor Jones, irmão João, acontece com todos. Porque Deus viu em Davi um diamante, mas era um diamante bruto, né? Eu e você também. Glória a Deus por isso. Porém, esse diamante ele tem que ser lapidado para ficar bonito, né? Formoso. Abrir o brilho dele. O brilho, polir, lapidar, né? Porque pra ficar um bem brilhante, bruto, bonito. Ele é fosco, né? Ele é sem forma, fosco, né? Tem que lapidar, tem que como é que é? Polir, né? Tudo. Polir, lixar e polir até ficar bem brilhante também. E até na hora de vender, você vende por um preço bem extremamente superior. Tem então, mais valor. Glória a Deus. Tem um valor superior. Muito e assim somos nós.
quando nós conhecemos a Jesus, nós somos esse diamante Amém. bruto. E as pessoas olham e não vê valor. Sabe? Mas Deus sabe o valor que nós temos. Deus sabe que nós precisamos apenas ser lapidados, Sim, né? é necessário. Polidos. É necessário, né, imprescindível. Sim, Por mais que alguém entre nos caminhos de Deus e seja humanamente muito capacitado, mesmo assim ele vai ter que passar. sim. Porque Vai muitas ter que descer a casa do oleiro. descer a casa do As oleiro. pessoas têm que descer a casa do oleiro. Porque muitas vezes a pessoa é lapidada É. pelo mundo É verdade, e não pelo nosso é Deus. verdade. A lapidação do mundo não tem nada a ver Não, com a lapidação do nosso Pai. a lapidação do mundo, ela Agrada ao mundo. ela estraga, na verdade. Ela Ela é deixa a pessoa autossuficiente. autossuficiente. Exatamente. E a lapidação do nosso É. Pai nos deixa dependentes. É, dependentes. É totalmente o oposto. É o oposto, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. É a questão né? O mundo, ele, como até estava falando hoje, o mundo, ele estava orando hoje isso, né? Que o mundo, ele, na verdade, ele exalta a carne, né? O mundo exalta os frutos da carne, né? Sim, Ele exalta os frutos da carne. E os frutos da carne, eles causam problemas psicológicos na gente. justamente. Causa medo, depressão, tristeza, ansiedade, angústia. E as pessoas se enchem de remédios hoje em dia, não é verdade? Sim, As pessoas não se enchem de drogas, né? sim, Remédios para tantas coisas, né? Ansiedade, tudo. As pessoas têm síndrome do pânico. sim. Quantas pessoas têm síndrome do pânico? Né? Porque o mundo, ele é opressivo, ele é agressivo, né? Sim. E muitas vezes O mundo é o psicológico daquela pessoa não Não suporta. Precisa de ajuda e as pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas correm para um médico. Aham. Elas não Sim. correm para os braços do recorrem. Pai para que elas sejam curadas. É engraçado. Teve um rei que aconteceu isso com ele, né? Ele ficou doente e a palavra de Deus diz que ele não recorreu a Deus, mas confiou nos médicos, Sim, né? E ele acabou morrendo. né? Quer dizer, né? Não é que, né, o médico está aí para nos auxiliar, né? Sim. Mas a partir do momento que você coloca o médico acima de Deus, Deposita toda a sua confiança no médico, né? Então Deus diz, então tá bom, então, né? Aí, Que o médico te cure, né? aí entra a questão do coração enganoso. Por quê? Porque a palavra está falando que o homem tem um coração enganoso. É, Porque o Senhor nos fez, sabe, para o seu louvor, para a sua adoração. E o que acontece? Adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo. Adorar com o nosso louvor, adorar com a nossa oração, com a nossa pregação, com o nosso jeito de ser, adorar lavando louça, adorar ao Senhor. tudo, usar os nossos corpos Sim, como sacrifício ao Senhor. sacrifício vivo ao Senhor. Mãos, pés, tudo adora ao Senhor, né? Sim, e o que acontece? Hoje em dia, muitas vezes a gente deixa de consultar a medicina do céu É verdade. para consultar e acreditar somente na medicina do homem. É verdade. Às vezes a gente Confia. não, claro, a medicina do céu. Às vezes a gente está doente espiritualmente e não sabe. Sim,
e não sabe disso. E muitas vezes com uma oração você é curado. Uma anorexia espiritual, né? Como Sim. você disse. A mente totalmente anoréxica, a mente espírito totalmente desidratada. Totalmente. Uma mente que está totalmente, Aham. sem sobrevida ali. Verdade. E assim a gente começa a criar o quê? Ídolos. A gente começa a criar ídolos. Porque a gente começa aquela história assim, não, tudo bem, Deus fez o médico. Mas só que daí você vai lá e só acredita tanto só no médico, e você nunca pede para Deus curar nem uma dor no dedinho. Você não pede para Deus. Não, você vai no podólogo. Você não pede para Deus nada. Sim, porque... Entendeu? Você sempre vê a solução em outros meios que não seja o meio divino. É verdade, porque você está... A tua doença, ela está lá no espírito, né? Sim. E não adianta você usar qualquer tipo de remédios, drogas, né? Para tentar substituir, né? E o que a gente vê é justamente essa substituição. E quando você se dá por conta, você está totalmente dependente do médico. Verdade. Sabe? Dependente do que, da medicação. Qual é a medicação? Eu não vou orar, sabe? É o médico que vai dar a solução. Não, o médico, se ele não tiver a sabedoria divina, ele não vai dar solução nenhuma. E outra coisa, o Senhor é aquele que esquadrinha o coração. Se ele vê que seu coração está acreditando mais no médico do que nele, então ele de forma alguma vai deixar aquele médico ser todo dia exaltado através da sua vida, e você, como filho, não dando a mínima para ele. É verdade, porque a idolatria, ela realmente fere, né, o coração de Deus, porque Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele sente ciúmes de nós. Sim, sente ciúme de nós. O Espírito de Deus sente ciúme de nós. Porque o amor do Senhor é incontável. É verdade. É um amor incontável. Porque ele deu o melhor que ele tinha por nós, né? Sim. Seu único filho. Deu o melhor, né? Sim. E o que acontece? Nós, como filhos ingratos, viramos as costas, já buscamos outros. Já que nós já estamos com a salvação, a gente se sente salvo, garantido, a gente vira as costas e procura outros meios, outras alegrias, outros deuses, e assim vai. Como a nação de Israel. Sim. Deixava Deus e buscava outros deuses e adorava, e dependia fazia aliança com outras nações. Sim. E o que aconteceu? Deus entrega você a sorte. Justamente. E quando você também confia só no médico, Deus deixa você a sorte também. Sabe, no livro de Oséias, é triste, né? Justamente, mas é verdade. Deixa a sorte. Sabe que no livro de Oséias vai falar da questão do povo de Israel, naquela época, na época de Oséias. E vai falar, e é bem interessante porque Deus dava as coisas para aquele povo. E o que eles faziam? Deus dava por infinita bondade, misericórdia, porque é fiel, amor. Ele permanece fiel, né? E o que o povo fazia? Apesar de tudo, ele continua fiel. É verdade. E o que eles falavam? As mulheres que eram consideradas até vacas de Bazã, mas isso daí é assunto para outra mensagem.
elas falavam, elas recebiam de Deus e elas falavam assim: ai, meu Baal, Sim. obrigada, meu Baal. É. E elas agradeciam a Baal. Sim. Recebiam de Deus e agradeciam a Baal. Sim. Quantas vezes a gente vê nos dias de hoje isso? Não é só naquele tempo. Quantas vezes no dia de hoje a gente vê isso? Sim. Sabe? É um louvor maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. O que que a pessoa faz? Olha, mas esse artista, esse cantor, Sim. olha, que se não for se não for na voz dele, essa música fica péssima. Sim, sim. Tá entendendo? Sendo que quem deu a palavra foi o Espírito Santo de Deus. Amém. A mesma coisa uma pregação. Ah, mas se não for a pregação do fulano, não, eu não quero nem escutar. É verdade, a gente acaba, o ser humano, né? O ser humano, sabe, começa homens idolatrar homens. Homens idolatrar outros homens, sendo que muitas vezes o que aquele homem que está sendo idolatrado, simplesmente quem deu o dom para ele foi Deus. Quem ungiu, como foi ungido Davi, foi Deus. Sim. E a gente esquece e acaba ali endeusando alguém que não tem nada a ver Amém. com o nosso Deus. E tem mais defeito do que a gente às vezes, amados. Então. Mas é assim mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse, né, que limpa primeiro o teu interior, né, o teu coração. Sim. Porque daí o exterior vai se limpar, né? Mas primeiro o interior. Não adianta ter o exterior lindo, né? E o coração interior cheio de rapina, cheio de sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Por fora são lindos. Sim. Né? Todos ali, né? Sim. Bem assim, bonitos e tal. Só que lá dentro cheio de ossos secos. Podres, secos e tudo. Podridão, então acaba acontecendo isso, né? Eu lembro que no meu TCC eu tinha colocado uma frase assim, que o manto, você pode colocar um manto púrpura sobre você e as pessoas vão achar lindo. Só que o odor das chagas, ele vai continuar. Então, o manto pode cobrir, sabe? Sim. As tuas chagas, mas só que ele não pode deixar de exalar o mau cheiro. É verdade. E é assim que funciona, amados. Então, a gente tem que se conscientizar. Por isso que esse sermão chama Um Coração Dividido. Sim. O seu coração está dividido no dia de hoje? Para que lado está indo o seu coração? É verdade. Você está sendo mais fiel com quem? E nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, quando o nosso interior, o nosso espírito tem a presença de Deus, o nosso corpo vai glorificar a Deus, né? Amém. E Deus quer que a gente use o nosso corpo para adorar a Deus. Sim. Porque quando a gente estava no mundo, a gente usava o nosso corpo como instrumento do inimigo para adorar as trevas. A gente ia nos shows aí, sim, tal, né? Levantava a mão, dançava, né? E etc, né? Bandas satânicas. Tudo. Sim. Totalmente, né? Então. Porém agora, como o nosso coração está limpo, né? A gente louva, agora, a gente deve louvar e adorar ao Senhor. A gente usa o nosso erguer templo, nossas mãos santas, né? Sim, para adorar. Agora a gente adora a Deus. Sim.
a gente ofertou o nosso corpo para o Senhor agora. A palavra diz, aquele Glória a que Deus. quer vir após mim, Deixe tudo e me deixe tudo siga. e me siga. Aquele que amar mais o teu pai, a tua mãe do que a mim, sabe, não é digno de mim. Sim. Então, Jesus Cristo falou muitas coisas sobre isso, Glória a sabe? E o jovem falou para o Senhor, deixe que eu enterre os meus pais, Sim. sabe? E o Senhor Depois falou, eu te sigo. deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre defendeu a questão de não levantar ídolos. Sim. Sabe? Que Ele era o único. E o Senhor Deus também falou para Moisés, eu sou o que sou. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E é só através do tratamento que a gente descobre o que está no nosso coração. Sim. Só através do tratar de Deus. Porque Ele esquadrinha, né? Ele conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. É verdade. Ele sabe o que está lá. E Ele esquadrinha e Ele nos trata. E através do tratamento, o coração vai se exteriorizando, né? Glória a Deus. As coisas ocultas lá de dentro do coração vão se exteriorizando. Sim, é né? verdade. E você consegue, e Deus consegue tratar isso em você. Daí. Justamente. Porque você vê e você mesmo nem imaginava. participa do tratamento. Você mesmo chega e fala, realmente, olha. Nem você sabia que assim, o teu coração estava assim. Nossa, não sabia, olha, realmente. A gente não sabia, a gente muitas vezes nem sabe que está carregando algo tão ruim sabe? E Deus exterioriza para nós isso. E quando o Senhor nos mostra, é uma curados. novidade, novidade. Só falta a gente falar para Deus, não é o meu. Só e falta daí nós somos curados. E somos curados, sabe? Ao ponto que quando sair toda aquela sujeira, tudo, você vai começar a ver que as pessoas vão te olhar de outra forma. As pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo em você. Amém. E do teu interior sairá rios de águas vivas. Amém, Jesus. Amém. Um coração limpo, límpido. Glória puro, a Deus. Glória a Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor que é a tua alma, né? Teu coração é uma alegoria para a alma, a nossa alma, cheia dos seus desejos e vontades, né? Mas daí agora a gente entrega para Deus as nossas vontades, nossas emoções e nossa mente. Amém. Glória a Deus. Porque nós optamos por Ele, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Fiquem com essa palavra, Amém, que o Senhor Jesus. abençoe a cada um, que essa palavra possa transformar corações. Amém. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém.